mas ele inchou demais o texto. Entendi, que fica... Entendeu? Aí fica muito artificial. Não era muito bem aquilo que o autor queria dizer. O autor era mais enxuto. Ele inflou o texto. Colocou muita coisa. Principalmente E floreou demais o texto. Entendeu? Os poéticos têm sempre um detalhezinho a mais que nesses mais imprescindíveis. Sim, sim. Mas é gostoso, como o Adalberto está falando. É gostoso você fazer uma leitura na mensagem. É muito bacana. Mas você não pode, em nenhuma hipótese, usar a mensagem para estudo. Para pregar, você pode colocar ela como uma ilustração. Por exemplo, você pode abrir um texto, ler o texto, e em seguida falar, vamos ver também na versão, na parafrase, mensagem. Aí você, que às vezes fica mais claro. O nosso objetivo é ser claro. Não é complicar a vida das pessoas, é ser claro. Por exemplo, teve uma pregação aqui, eu não me esqueço, um dos nossos pastores pregando na parte da manhã, ele abriu um texto, o texto de João, quando Jesus vai transformar água em vinho, na festa, no casamento de Caná. Aí, na versão dele, estava assim, mil treta, que na hora, quando ele falou, tem um linguajar lá, na hora, abre aí, acho que na tua deve estar. Abre aí. Aí eu falei, vixe, o cara tá mil treta. Mil treta. Eu vou passar você que eu falo uma Mas assim, eu sempre o dicionário não querendo falar, porque eu mesmo não tenho. Aí eu leio uma. João, acho que capítulo 2. Cara, aí assim. Oi? O recipiente de água. Peraí que eu já vou chegar lá. Metretas. Metretas, é essa palavra. Cabide de 40-60 litros. Aí. Encha os potes. Olha lá, encha os potes. Aí fala a tua versão aí. Aí ele chegou lá, encha. Metretas. Quando ele falou metretas, eu falei, vixe, vai dar treta. Encha os potes. Quando ele falou metretas. Começa a pegar que deu confusão, né? Aí, não, funciona assim. Quando eu tô falando assim, ó. 6 e 7, João. Presta atenção, observe isso aqui. Na dele aqui tá o Muts. Essa eu nem tinha visto ainda. Olha essa versão. Assim, e estavam ali postas 6 talhas de pedra. A dele é o quê? Arque, revista corrigida. Corrigiu, piorou tudo. Agora, lembra só. Imagine, se coloca nessa posição. Você está na frente de um público. Aí você abre o seu texto, talhas. 3 Metretas, talhas, potes ainda vai. Almutes. Agora imagine quem está sentado. Quando tu pronuncia isso do púlpito, o cara vai falar o quê? O novo convertido. Não, eu quero salientar um detalhe. Tu perdeu o cara aí. Porque enquanto tu tá falando, continuando a pregar, ele tá querendo saber o que é essa treta que tava tendo lá no casamento. Quem tava batendo em quem no casamento lá? Sim, o talho você já consegue pegar, mas aí... Entendeu? Estavam brigando por causa do vinho. Rapaz. Aqui também disse alguma coisa. Também tá aqui, ó.
Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus Olha usavam lá. para purificações e cada Quem uma hoje- pesou 3 metretas. Tinha várias metretas, meu Deus. Agora, assim, agora, século XXI. Quem, em sã consciência, século XXI, vai entender que isso é um pote onde você colocava em média 100 litros de água? Ninguém vai entender. Por isso que você precisa, assim, como é que você vai entender isso? Se você tiver um dicionário, você vai lá procurar lá. Quando eles estão usando a linguagem, não precisou de dicionário, eles eles entenderam. Então, o texto bíblico, ele tem que fazer sentido para mim, hoje. Por isso que as traduções, eu sou sempre um defensor de você sempre pegar o texto mais adiantado que tem. Por exemplo, as pessoas gostam, e eu tenho na minha casa todos esses textos que eu estou falando. Revista corrigida. Eu conheço que fica apaixonado por esse texto. Mas, até a Sociedade Bíblica já se atualizou. Em 2017 ela escreveu a nova Almeida atualizada. Ela deixou lá por uma questão de mercado, que tem um público que ainda compra Almeida Revista Corrigida. Mas em questão de atualização de linguagem, ela já está lá na frente. Porque eu defendo que você deve ler em várias versões, para que você não fique preso a uma versão. Eu não estou sem minha Bíblia aqui. Hoje não, hoje quase impossível. No celular você carrega 10 versões diferentes. Mas imagine uma situação que você não está com a sua Bíblia de cabeceira, de coração, perto de você, e você tem lá uma NVI, você quer lembrar do versículo, mas na NVI, às vezes, o versículo está estranho. Se você estiver familiarizado com a NVI, você não vai ter problema algum. Por isso que eu sempre defendo a leitura de várias versões. Nunca só uma única versão na sua vida. A King James também tem uma versão bem diferenciada. King James é aqui. Desculpa, Desculpa, você vai uma boa Bíblia. Lembra que o teu sobrinho não deu resultado. Vamos lá, finalizando. Até aqui tudo bem? Então vamos para o último ponto, tá bom? A Bíblia é a leitura bíblica. E a sua leitura diária, né, no caso. Eu vou tocar em 2 pontinhos só, tá bom? E a gente vai embora. Primeiro ponto. A leitura bíblica. Sem a leitura bíblica, aqui agora é o prático, tá bom? Nós tínhamos só teoria, nós conhecemos o que é capítulo, o que é versículo, quem inspirou, quem não inspirou, ok? Mas eu preciso chegar ao prático. O prático é a coisa mais importante. Não adianta você saber tudo sobre a Bíblia se você não for para o prático. O desafio é ir para o prático. O que é o prático? É a leitura. Então, o primeiro ponto aqui que eu destaquei é: sem leitura não há fé genuína, tá bom? Há uma necessidade básica, relacionada à leitura bíblica, pois é através de ouvir, ler o texto bíblico, que a sua fé é enriquecida. Quanto mais você lê as Escrituras, mais fortalecido você será por ela, por meio dela. Então você pode escutar, você pode ler. Existem hoje diversas ferramentas, não há mais desculpa para você não ler. Você coloca no aplicativo, ele lê para você. Então não há mais desculpa. Deixa o cúmulo da preguiça. E assim, há uma necessidade. Porque quando você não lê, se eu leio e ganho riqueza, no caso aqui, eu fico enriquecido pela leitura, aquilo que eu vou ler não vai sendo gerado em mim uma fé robusta, forte diante de Deus. Eu vou conhecendo o meu Deus, eu vou conhecendo o que Ele deseja, eu vou
eu vou olhar para ele de uma forma correta. À medida que eu leio, eu vou crescendo nele. Por quê? Porque ela, a própria palavra, vai gerar fé. Ela vai ser como um combustível para você. Ela vai gerando fé. Automaticamente, se eu não leio o texto bíblico, eu terei um problema de fé. Quanto menos eu leio, mais problemas relacionados à minha fé eu terei. Quanto mais eu leio, mais rico na minha fé eu serei, ou crescendo. Então, não ler é sinônimo de fraqueza. Quando você não ler, você vai se enfraquecendo. Então, o objetivo é interessante que Deus poderia ter estabelecido qualquer meio de comunicação entre Ele e nós. Mas o meio de comunicação que Ele estabeleceu são dois e não a outro. Fundamentais para a nossa vida. Por meio da palavra, Ele fala conosco. Como a gente vai ver depois, por meio da oração, nós nos comunicamos com Ele. Não tem outro meio. Por exemplo, ele sobe, Moisés sobe ao monte. Deus que poderia ter falado, ter, sei lá, colocado no outdoor, não, ele escreve. Em 2 placas de pé, escreve. E manda Moisés descer com o primeiro Twitter da história. 140 caracteres. São Twitters. São tão simples, tão... Amarás o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de ti. Entendeu? Ele mandou escrever tudo. Olha, a visão que tu tem, escreve. Olha, a palavra que eu te dei, escreve. Ele escreveu, mandou escrever. E você tem que ler. Senão não dá certo. Então, quando Deus falar conosco, o primeiro lugar que vai passar essa voz é pelo texto bíblico. Sem o texto bíblico não há uma voz verdadeira soando. Sempre Deus vai confirmar tudo o que faz, tudo o que fala a nosso respeito. Sempre, primariamente pelo texto. Depois, os sonhos. Às vezes eu tenho um sonho, tenho uma visão. Opa, peraí, mas eu preciso ver o que a Bíblia diz sobre isso. Preciso tentar. Senão a gente fica sem rumo, sem parâmetros. Qualquer coisa torna-se fé para nós. Qualquer coisa, como diz João Calvino, nós somos uma máquina de fabricar ídolos e coisas da nossa cabeça. Se a gente não tiver como um norte a palavra de Deus, a gente está lascado. E o argumento principal para a gente finalizar. Deus deixou claro, Jesus deixou claro, que a Bíblia é o único livro seguro que vai testemunhar acerca dele. Você não tem outro lugar seguro para saber quem é Jesus a não ser o texto bíblico. Que você pode fazer a entrevista com os principais pensadores do mundo hoje. Cada um terá uma visão diferente sobre Jesus. Cada um falará a sua ideia sobre Jesus. Mas Jesus disse assim, ó, João 5, 39, eu acho. Isso aí, João 5,39. Ele está falando, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Aí essa sentença aqui, ó. Mas são elas, as Escrituras, que vão testemunhar ao meu respeito. Então Jesus está falando, o testemunho ao meu respeito está nas Escrituras. E não fora dela. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ter uma experiência. As Escrituras. O lugar mais seguro para conhecer Jesus é as Escrituras. Amém?
Jaqueline, ora.